Ô Jamil, só uma última questão. Você fez uma coluna ontem que eu achei extremamente importante, você falando sobre essa censura de Trump atingindo projetos no Brasil. E a ordem veta clima, gênero e raça. Queria que você explicasse para a gente quais são esses projetos no Brasil que são alvo de mais uma ação de Trump e da censura do presidente dos Estados Unidos. Fabíola, muita gente acha que toda essa parte da guerra cultural, ideológica, é algo menor, que isso não importa, porque o que importa de fato é o aço, a Gaza, Ucrânia, etc. Mas olha só, o que nós estamos vendo hoje aqui nos Estados Unidos é a aplicação de uma censura real a qualquer tema que possa ter alguma ligação com o que é colocado aqui como a ideologia progressista. Então, olha só o que aconteceu. Bolsistas brasileiros que recebem algum tipo de recursos de uma entidade que chama Fulbright. Fulbright existe no Brasil desde 1957, para vocês terem uma ideia, dando bolsas de estudo a pessoas no Brasil, justamente para poder ampliar os seus estudos, ampliar as suas pesquisas. No caso dos últimos anos, tem dado, inclusive, uma atenção especial à questão climática no Brasil, isso com dinheiro americano, e agora esses pesquisadores, é isso que eu trago na minha matéria, esses pesquisadores foram orientados pelos financiadores americanos a cortar alguns termos das suas pesquisas. E é impressionante quais são os termos cortados. Além de crise climática, que não pode mais entrar numa pesquisa, eu fico imaginando o que isso significa em termos da nossa visão de mundo e da construção, basicamente, de um novo mundo, se você não pode mais fazer pesquisa sobre crise climática. Então, vários outros termos foram recomendados que eles fossem abolidos ou trocados. Então, não pode falar de gênero, não pode falar de combate ao racismo, não pode falar do aumento da população encarcerada e a relação disso com o racismo, não pode, pelo menos segundo esses e-mails que nós obtivemos, não pode, por exemplo, Fabiola, falar do fortalecimento da extrema-direita como uma ameaça à democracia. Então, olha, eu insisto, essas bravatas de Donald Trump não são bravatas, elas fazem parte da construção de um novo mundo ultraconservador e da censura. A censura não é uma bravata, a censura é algo que molda de que forma nós podemos ou temos o direito de ver o mundo. Quando você censura termos como esses numa pesquisa num outro país, no caso do Brasil, né? Você dá uma dimensão exata do que é o projeto ultraconservador americano. É a tentativa de refundar uma sociedade com base em novos valores. Essa é uma demonstração pequenininha ali de uma pesquisa específica no Brasil, mas que demonstra, Fabiola, o tamanho do projeto e a ambição que tem a extrema-direita americana em colocar basicamente todas essas questões de valores no mundo. Você falou em novos valores, mas valores ultrapassados, né? Que foram já vencidos, né? E que eles voltam a esse retrocesso. Jamil, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Essa coluna do Jamil está extremamente importante. Ele publicou ontem à tarde, está disponível para você na nossa página do UOL. Um beijo, bom trabalho. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Bom Bom dia a dia. todos. Bom dia, obrigado. Josias, vamos pegar carona nessa coluna do Jamil e falar um pouco sobre essa ofensiva cultural. O Jamil está muito preocupado com isso, ele está lá nos Estados Unidos, ele está cobrindo esse início do governo Trump, e ele fala a todo momento, toda vez que ele entra aqui, ele fala isso não é uma bravata, né? Essa é uma visão de mundo que vem, né, de Trump e se une com outras frentes e forças em outros países. E aqui no Brasil, óbvio, né? Tem esse impacto aqui no Brasil. Como é que você vê, ô Josias, essa disseminação, inclusive, dessa visão de Trump, desse retrocesso em relação a valores que, como ele disse, ele falou novos valores, mas na verdade valores ultrapassados? É muito preocupante, não é, Fabiola? Costuma-se dizer que o Trump é conservador. Essa definição é absolutamente imprópria, né? O Trump, em verdade, é arcaico, como ele e as cópias carbono do Trump que se distribuem pelo mundo, né? Temos aqui a nossa no Brasil, né? E é preocupante porque
como diz o Jamil, você não pode negligenciar nada como se fosse algo menor. Não vamos, vamos prestar atenção ao que é essencial. Nós, da imprensa e a própria oposição nos Estados Unidos, estamos submetidos a um desafio muito grande, que é saber de tudo o que o Bolsonaro, o Trump, joga no ventilador, o que é que merece e o que não merece atenção, né? E o Donald Trump segue com muito rigor uma prática de produzir diariamente fatos novos que transformam a sua presidência dá à sua presidência o monopólio da pauta. Então, estamos nós aqui no Brasil discutindo decretos, e mesmo antes que esses decretos do Trump chegassem ou incomodassem os negócios do Brasil, estávamos a discutir as decisões do Trump. Então, ele segue uma estratégia que é conhecida, Fabiola, que foi batizada de flooding the zone, inundando a área. Então, ele joga informações em série no ventilador, desafia os seus observadores a identificarem o que atenção. E aí há esses retrocessos do ponto de vista cultural, há o noticiário em que ele ameaça anexar territórios estrangeiros, como fez com o Canadá, o Canal do Panamá, a Groenlândia, a faixa de Gaza. Aí você fala, o que é que nós vamos levar a sério? Será que a ideia do Trump de transformar a faixa de Gaza numa riviera do Oriente Médio, isso deve ser levado a sério, de fato? E aí você nota, Fabíola, que não há uma opção de deixar de noticiar esta ou aquela maluquice do Donald Trump. Por mais alucinada que seja a crise provocada por ele, ela acaba gerando consequências. Agora mesmo estamos vendo, no caso da faixa de Gaza, que ele disse, primeiro ele disse que ia expulsar todos os palestinos da faixa de Gaza e transformar aquilo num resort hipertrofiado, uma grande riviera. Depois, no dia seguinte, a assessoria dele, da Casa Branca, disse, não, mas os palestinos vão voltar. Agora volta a dizer, não, o palestino vai para fora da faixa de Gaza e não volta mais. E disso resultou uma complicação para o acordo de paz que não foi encerrado ainda na faixa de Gaza. E agora está em jogo se o Hamas vai libertar ou não a próxima leva de prisioneiros que estava previsto para novas liberações seriam feitas no próximo sábado. Já não se sabe se vão ser liberados ou não os prisioneiros. Então, você está mexendo em última análise, com a vida de pessoas que estão ali submetidas a esse confronto, né? A lógica do confronto que impera no gabinete do Netanyahu e impera também agora na Casa Branca, né? Então, não é uma opção deixar de considerar ou deixar de noticiar uma ou outra maluquice jogada no ventilador pelo Donald Trump. E estamos nós submetidos a essa rotina. Diariamente ele inunda a área com alucinações novas e não há para os observadores senão a alternativa de levar aquilo a sério, tirar aquilo a sério, por mais maluco que pareça, né? E assim também nessa área cultural. Imagine você ter pesquisadores financiados por uma instituição, essa instituição, a Fulbright, é uma instituição tradicionalíssima, tá? Desde antes do início da década de 60, antes do golpe militar do Brasil, já financiava bolsa de estudos para que brasileiros fossem lapidar a sua formação acadêmica nos Estados Unidos. E agora você não pode nem mencionar determinadas expressões. Não pode falar em crise climática, não pode falar em gênero, combate ao racismo. A que ponto chegamos, não é? É um retrocesso muito grande, e como disse, conservador da política. Ele é arcaico.